Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, e meu ser permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Leitura de Gálatas 3, de 26 a 28. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos à oração do Criador, da encíclica do Papa Francisco. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos, inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom encontro para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Nilda. Muito obrigado pela sua oração, pela participação, já nos chamando a atenção para os cuidados que temos que ter, né? Com tudo, com a terra especialmente, com cada um de nós e com cada semelhante, isso é importante. Sim, sim. Antes de eu passar aqui a palavra para a Dolane, eu tenho algumas pessoas que eu acredito que não conhecem o curso de teologia para agente pastoral. Nós começamos há apenas 27 anos, só temos 27 anos, né, Maria Ângela? E a Cassi, que está aqui também, é uma das fundadoras. A Maria Ângela, quem não sabe, é a coordenadora pedagógica, Kátia, coordenadora também, a Nilda, coordenadora de turma, Carmen também, de turma. Eu também faço parte da equipe de coordenação e também um dos professores. Então, nós inicialmente estávamos aqui na região Lapa, da Arquidiocese de São Paulo, e caminhando aí, então, com o advento da Covid, nós precisamos nos reinventar como o mundo inteiro praticamente, né? E aí começamos com turmas online, as turmas já presenciais se transformaram em turmas online, e hoje estão todas aí online, ninguém mais quer voltar no presencial, né? Porque dá para assistir aula de pijama, jantando, né?
E assim, tá. Então, o nosso curso são 9 semestres, no curso regular de teologia, de 9 semestres, 4 anos e meio, uma vez por semana. Atualmente, nós estamos com 2 turmas que começaram online, né? Essa turma São José, que eu sou um dos coordenadores, e outra turma de quinta-feira, que acho que é o Márcio que participa, né? O Márcio à tarde, que ele participa de quinta-feira à tarde. E tem aí, já passamos aí centenas e centenas de alunos e estudantes que se formaram, a Maria Ângela, o Pavanelli, a Kátia também, que eu, inclusive, começamos nesse curso e depois fomos aí para a faculdade, né? O vírus da curiosidade teológica aumentou muito, infectou profundamente, e aí nós fomos, então, estudar. Foi mais grave do que a Covid, né? Porque está até hoje, né, gente? Ah, vai Então, ser ad eterno, a vai paixão. ser, vai ser. Tá certo. Macassi, quer falar alguma coisa, por favor? Como fundadora do curso? Sim, eu cumprimentar todas e todos, agradecer a presença de vocês desde ontem e lembrar da Rosinha, Rosa dos Santos Ramichele, que esteve conosco desde a origem, desde 95 até o ano passado, né, 2021, e que se aposentou o ano passado, mas que nos deixou muitos ensinamentos, e até hoje seguimos muitas das orientações e das possibilidades, e esteve presente diuturnamente, mesmo na coordenação de unidades, principalmente aquelas que ficavam ali na paróquia Nossa Senhora da Lapa, né? E então talvez muitos de vocês a conheçam, quem não a conhecer, ela está sempre lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa, foi coordenadora de outras pastorais. Quando nós começamos o curso, ela era coordenadora da catequese aqui na região episcopal Lapa, por isso começamos juntas, né? Eu trabalhava com Dom Fernando Penteado. Dom Fernando Penteado continua conosco também, é o nosso bispo emérito, bispo emérito de Jacarezinho, mas agora está morando aqui em São Paulo e continua presente junto ao curso, né, junto com Dom José Benedito, mas nesse momento eu faria a lembrança, então, e um agradecimento ao trabalho todo da Rosinha, né, Rosa dos Ramos Ramichele, e também de Dom Fernando Penteado, que foi aquele que nos incentivou e nos encorajou nesse trabalho todo e que continua presente entre nós, né? E que só tem sentido exatamente pela presença de todos vocês. Eu acho que era isso, Jair. Muito obrigada. E Obrigado, agradeço desde já a Dolaine. Ontem eu ia agradecer, mas acabou, né? Eu espero que ela não tenha acabado com a voz. Chegou uma hora, eu disse, Jair, acorde a Dolaine. Mas a Mas Dolaine ela se foi firme e manteve forte. corajosa. Foi. E foi em frente. Então, hoje É. podemos ter novamente a oportunidade de ouvi-la, Dolaine. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigado, Cassi, obrigado pela lembrança da Rosinha, né, também Dom Fernando. E então eu vou pedir, então, quem estiver com a câmera aberta, e os microfones também estão fechados já, que fechem, que facilita bastante. Dolane, é todo seu aqui a tela e a sua, emprestar a sua voz, que nós estamos ávidos por saber e conhecer, se aprofundar na Fratelli Tutti. Já desde cá, muito obrigado pela sua dedicação e seu empenho novamente, apesar de tudo. Obrigado. Então, boa noite a todas e todos, paz e bem. Cassi, eu que agradeço a confiança, o convite, né? Me coloco sempre à disposição, muito bom estar com vocês sempre na caminhada. Obrigada também, Jairo, pela confiança aí, pelo apoio. E a todos os amigos, né? Vejo o André aqui, grande amigo, parceiro também. Bom ter você aqui por perto, viu, André, te rever. E eu queria saber, assim, logo de início, se de ontem tem alguém que ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário. Não? Só vou acrescentar, então, aqui, só esse espacinho que você deu, não é dúvida não, mas só
eu recebi via WhatsApp, né, de muitos elogios seus, as aulas foram muito boas, as apresentações suas excelentes, a didática maravilhosa, foram muitos elogios bastante que eu recebi aqui no Zap. Não sei se alguém, Cassi, Ângela receberam, mas foi de fato, e assim, gente que aproveitou bastante, sim. Né? Algumas até assistiram ao vivo, depois assistiram a gravação novamente, a Kátia está dando positivo, assistiram a gravação novamente, né, que eu já disponibilizei, e depois, não sei se a Mariângela passa para você se vê lá também como é que foi, né? Ter um feedback seu mesmo, mas foi bastante proveitoso e bastante elogiado a sua palestra ontem. Obrigado. Oh, obrigada, amém, amém. E aí, então, nenhuma dúvida, podemos seguir isso? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Como ontem, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Isso. Bom, eu só pus aqui a segunda parte, porque é a continuação do tema de ontem, né? Nós começamos falando da relação teologia e política, à luz da doutrina social da igreja, e hoje a gente vai, então, para a Fratelli Tutti, mas vamos fazer uma retrospectiva de quem é Francisco, para que aí a gente entenda, consiga chegar na Fratelli Tutti. Eu preciso acompanhar todo o percurso, entender que Francisco não saiu com a Fratelli Tutti do nada, mas é um caminhar de quem está inserido na realidade do povo, na teologia latino-americana, na teologia do povo que ele viveu durante toda a trajetória de Francisco na perseguição da ditadura militar argentina, que foi tão ou até mais cruel do que a brasileira, pelos históricos, pelos estudos que fazemos. Toda ditadura é sempre cruel, toda ditadura ela subjuga, ela destrói as vidas, né, e não promove, né? E Francisco sempre foi muito presente nessa realidade lá na Argentina. Então, eu só queria recordar aqui que a doutrina social da igreja, ela se baseia em princípios que nos fazem refletir a realidade, os critérios para que a gente possa julgar não as pessoas condenando-as, mas a realidade que não condiz com o projeto salvífico de Deus, e nos traz diretrizes para agirmos, para que a gente possa trabalhar em prol da dignidade da pessoa humana, em prol do reino de Deus. Depois a gente viu esses princípios. Quais são os princípios? E aí eu coloquei eles por grupos para ficar mais fácil. Depois o material será encaminhado para vocês, tá? Eu já salvei em PDF, já mandei uma parte para Mariângela e terminando a aula eu mando a segunda parte, aí ela compartilha com vocês todos. Então, a gente tem no primeiro grupo a pessoa. E quais são os princípios da doutrina social para a pessoa? A dignidade humana, os direitos humanos e a sociabilidade. Toda pessoa tem direito a viver num ambiente social. Depois, a sociedade, que é a caridade social, a opção preferencial pelos pobres e a solidariedade. Na economia, destinação universal dos bens, os bens não são de poucos, os bens são de todos, para que vivam com dignidade, a primazia do trabalho sobre o capital, o princípio da subsidiariedade, de subsidiar, de auxiliar, de estar ajudando ao outro que tem condições menores ou que unirmos as mãos para construirmos juntos. E a justiça social. Na política, participação e bem comum. E, por fim, com a Laudato Si, criação, cuidado com a natureza e a conversão ecológica. Isso é só para a gente rememorar, relembrar o que conversamos ontem. E aí pensemos... Eu vou tomando água, gente, para a tosse não atacar. O pensamento social do Papa Francisco. Quem é Francisco, então? Ou quem é Mário Jorge Bergoglio, né? O
cardeal Bergoglio participou da elaboração do documento de Aparecida. Não sei se todos tiveram oportunidade de ler. É um dos documentos é o último documento do CELAM, né, de Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe. Essa conferência aconteceu em Aparecida, no estado de São Paulo, no ano de 2007, de 13 a 31 de maio. E esse documento, ele foi, a coordenação da sua redação foi feita pelo cardeal Bergoglio, ou pelo Papa Francisco. Então, quem conhece o documento de Aparecida, quem mergulhou, estudou, eu me lembro que aqui na paróquia nós estudamos o documento de Aparecida por quase 2 anos, nós temos uma formação uma vez por mês, e aí eram os domingos à tarde, foram quase 2 anos só estudando o documento de Aparecida. E quando o Papa Francisco elabora a Gaudium, Evangelii Gaudium, a Evangelii Gaudium, ela é quase que uma cópia do que a América Latina e o Caribe, no CELAM, refletem, discernem e elaboram o documento, agora voltado para o mundo todo, apresentado para todo mundo. E o ponto 36, eu trouxe só esse fragmento para a gente ver, dentro da questão da democracia, da política, que é o nosso tema, né? Nesse contexto social, a realidade para o ser humano se tornou cada vez mais sem brilho e complexa. Isso quer dizer que qualquer pessoa individual necessita sempre mais informação, se deseja exercer sobre a realidade o seu senhorio, a que por vocação está chamado. Isso nos tem ensinado a olhar a realidade com mais humildade, sabendo que ela é maior e mais complexa que as simplificações com que costumávamos vê-la no passado, ainda não muito distante, e que em muitos casos introduziram conflitos na sociedade, deixando muitas feridas que ainda não chegaram a cicatrizar. Também se tornou difícil perceber a unidade de todos os fragmentos dispersos. Depois eu corrijo o português, viu, gente? Que acabei lendo e digitando rápido e não vi, né? Com a presença da sociedade civil assumindo uma atitude mais protagonista e a irrupção de novos atores sociais, como os indígenas, os afro-americanos, não são afrodescendentes, eles já são americanos, afro-americanos, as mulheres, os profissionais, uma extensa classe média, que aqui no Brasil foi dividida em 4 grupos de classe média, B, C, D, né? E, por último, a gente foi dividido em classes de grupo D, né? E os setores marginalizados, organizados, vêm se fortalecendo a democracia participativa e estão se criando maiores espaços de participação política. Lembra? 2007, Mercosul, que se desenvolve, que vai se fortalecendo, a democracia, a superação dos estados totalitários da América Latina. Então, tudo isso é perspectiva, né? Esses grupos estão tomando consciência do poder que têm nas mãos e da possibilidade de gerarem mudanças importantes para a conquista de políticas públicas mais justas, que revertam sua situação de exclusão. Na sequência, ele coloca: depois de uma época de enfraquecimento dos estados devido à aplicação de ajustes estruturais na economia, quando a gente sai da ditadura, numa inflação de quase 2.000% ao ano, uma inflação em espiral na década de 70 e 80, aí nós chegamos ao período de 90, a um arroxo para que se supere, porque a gente vem em vários pacotes, todo mundo lembra, né?
plano real, antes do plano real, quer dizer, plano cruzado, plano cruzeiro novo, plano verão, e a gente vai mudando as moedas, mudando, perdendo, e é muito arroxo, né? Vamos apertar o cinto aí. E isso não é só no Brasil, na maioria dos países da América Latina. Então, ele vai dizer, depois dessa época de enfraquecimento dos estados, devido à aplicação de ajustes estruturais na economia, por recomendação de quem? De organismos financeiros internacionais, FMI, por exemplo. Não, vocês devem tanto para a gente e vocês vão ter que fazer esses ajustes, não aumentar salário mínimo, não dar aumento para os trabalhadores, porque a gente tem que receber. Vê-se atualmente com bons olhos um esforço dos estados em definir e aplicar políticas públicas nos campos da saúde, da educação, da seguridade alimentar, da previdência social, acesso à terra e à moradia, promoção eficaz da economia para a criação de empregos e leis que favorecem as organizações solidárias. Tudo isso mostra que não pode existir democracia verdadeira e estável sem justiça social, sem divisão real de poderes e sem a vigência do Estado de Direito. Dito isso, vamos lá para Evangelii Gaudium. O que o Papa Francisco traz do documento de Aparecida, que toca tão fortemente na questão da dimensão social, e aí a dimensão social pressupõe a dimensão política, como a gente já veio conversando ontem. A Evangelii Gaudium, ela é editada, publicada por ele em 24 de novembro de 2013, e ela, denominada, Alegria do Evangelho, traz uma proposta pastoral de ser uma igreja acolhedora e em saída. Papa Francisco diz: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Assim, a Evangelii Gaudium não é considerado no rol dos documentos da doutrina social, mas traz em seus escritos orientações para um verdadeiro discipulado encarnado na realidade. Por isso que ontem eu não apresentei ela como documento da DSI. Então, onde que ela traz esse compromisso social? No capítulo 2, na crise de compromisso comunitário, ela mostra alguns desafios do mundo atual, não uma economia de exclusão, e o Papa Francisco vai insistir, essa economia mata, ela destrói a vida, ela vulgariza a dignidade da pessoa humana, ela transforma em objeto. O que me importa é o lucro, é o ter sempre mais. Não a nova idolatria do dinheiro. Existem vários teólogos que têm trabalhado muito essa dimensão da idolatria do dinheiro. E aí a campanha da fraternidade de 2015, se eu não me engano, que a minha memória por causa da Covid está um pouco conturbada, né? Mas, assim, a campanha da fraternidade vai trabalhar. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos um e odiaremos o outro. Não dá. E não dá para servir Jesus Cristo e o reino de Deus idolatrando o ter cada vez mais. Não há um dinheiro que governe em vez de servir, não a desigualdade social que gera violência, alguns desafios culturais, desafio da enculturação da fé e não da imposição à fé, como foi feito no tempo da colonização europeia na América, ou na África, ou na Ásia, impondo a cultura europeia. Não, a fé, ela é enculturada, ela se encarna na realidade do povo onde ela é lançada, a partir da cultura e da realidade desse povo. E desafios da cultura urbana atual.
E aí ele vai dizer assim, existem umas tentações, ainda no capítulo 2, o ponto 2. Tentações dos agentes pastorais. Sim, é o desafio de uma espiritualidade missionária, não a assédia egoísta, vou fazer a minha ascese, eu vivo o meu espiritualismo, eu me fecho aqui, eu jejuo, mas eu não me envolvo, eu jejuo, mas a comida que eu não comi continua ali, eu não vou distribuir, né? Não ao pessimismo estéril, sim às relações novas geradas por Jesus Cristo, não ao mundanismo espiritual, não à guerra entre nós e outros desafios eclesiais. Infelizmente, parece que ninguém leu a Evangelii Gaudium, né? No Brasil, porque o que a gente mais tem contemplado é guerra a partir das próprias visões teológicas, dos próprios movimentos, é movimento que agride, que ataca, não sei vocês, mas eu sou bem, já ouvi muitas difamações, que eu nem ligo, mas no sentido de não compreender, é só a posição desses, de ataques no Facebook, aí você fala assim, não mereço isso, né? Não é melhor eu deixar quieta a pessoa, vamos silenciar ela, porque me atacando no Facebook, na minha página, é meio complicado, né? Então, por quê? Porque acha que só o ponto de vista dele é que está certo. Então, se alguém faz uma reflexão diferente, ele não consegue contemplar, avaliar, ainda que eu argumente contrariamente, esse argumento é com respeito, é com uma amizade social, com uma solidariedade, com uma fraternidade vai nos propor. As repercussões comunitárias e sociais do querido, lá na dimensão social da evangelização, como se repercute essa comunitária e socialmente essa evangelização que a gente faz. A confissão da fé e o compromisso social, o reino que nos solicita, a doutrina da igreja sobre as questões sociais. Se a gente fizer uma pesquisa nas nossas comunidades, a grande maioria dos batizados nunca ouviu falar ou não conhece, ou nunca, mesmo que tenha ouvido falar, não se ateve em procurar conhecer a doutrina social da Igreja Católica. Se diz cristão, católico, às vezes bate de frente, vem para cima, mas quando você argumenta que a doutrina social esse Papa é comunista, esse Papa, meu Papa é o Papa Bento XVI, ele continua sendo meu Papa. Sim, ele é Papa, uma vez Papa, sempre Papa, mas é emérito. O Papa atual, o Papa que está à frente da Igreja é Francisco. Não é mais Bento XVI. Não é que Bento, o que ele fez não presta, vamos ignorá-lo, esquecê-lo, não. A gente viu até a Caritas in Veritate, mas a caridade é na verdade. A verdade nos libertará, a verdade doa a quem doer, né? A inclusão social dos pobres. Unidos a Deus, ouvimos um clamor. Fidelidade ao Evangelho para não correr em vão. O lugar privilegiado dos pobres no povo de Deus. Opção preferencial dos pobres nasce na teologia latino-americana e Francisco, no Evangelii Gaudium, a coloca para o mundo todo, né? Reforça isso. Outros papas, como Paulo VI, já o tinham feito, mas ela reforça. A economia e distribuição das entradas quer dizer da coleta, de tudo que entra para a igreja, como se distribui isso? Aí fala assim, não, vamos fazer retiro na comunidade, na paróquia. Beleza, minha vida inteira, até como coordenadora da paróquia, 5 vezes coordenei a paróquia, nós fazíamos os retiros, se a pessoa não tinha condição de pagar o retiro, saía das entradas, o retiro pago dela. A gente utilizava o que arrecadava, além das despesas eclesiais, das despesas públicas, né, que são obrigados a recolher, a pagar, a gente tinha reserva para as pastorais sociais. Hoje a gente percebe que muitas comunidades, eu falo a partir também da realidade, quem não tem dinheiro para ir para o retiro, não vai para o retiro. Como assim? Que comunidade é essa? Em que tinham tudo em comum e partilhavam os bens de maneira que todos tivessem o necessário.
Eu já te passo, Samuel. Cuidar da fragilidade, o todo é superior à parte. E aí, lá na Evangelii Gaudium, no 218, ele vai dizer: a paz social não pode ser entendida como irenismo ou como uma mera ausência da violência obtida pela imposição de uma parte sobre as outras. Também seria uma paz falsa, aquela que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres. Silencie, muitas vezes, como estamos vendo no Brasil, com a força policial. Eu venho de um período da Polícia Civil e também da militar, convivendo com os militares, em que tínhamos aula e reciclagem, vamos dizer assim, de direitos humanos constantemente, para entender que nós não somos superiores, nós estamos a serviço e a serviço da segurança de todos, e não de pequenos grupos privilegiados ou que nós nos identificamos com eles, né? E aí você usa a força arbitrariamente, e nos últimos anos a gente tem visto muito isso, para silenciar as periferias. De modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. Condomínios fechados, que pobre não passe na minha porta. Para que pobre vai passar na minha porta para pedir um quilo de arroz, de feijão, me encher as paciências, né? As reivindicações sociais que têm a ver com a distribuição de renda, a inclusão social dos pobres e os direitos humanos não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum, que é o princípio da política, como a gente viu, estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando esses valores são afetados, é necessário uma voz profética. E aí Francisco vai nos conclamar a nos tornarmos profetas. Dito isso, quem tinha levantado a mão aí para falar, o Samuel disse que queria fazer uma colocação, Samuel. Não, ele escreveu no chat aqui que queria deixar uma observação. É bem lamentável que membros de ordens religiosas que cuidam de pessoas e têm ciência da DSI militem contra o próprio Papa, que em suas ações reflete a DSI. E a Ana tem uma dúvida com relação, ela não entendeu por que a Evangelii Gaudium não entrou, não é considerado uma carta dentro da DSI. Só a classificação de documentações, Ana, que eles fazem, e aí entenderam por bem que ela tem fragmentos da doutrina social da igreja, mas que ela não seria, assim como o documento de Aparecida, também não é um documento todo da doutrina social da igreja. Existem fragmentos no documento de Aparecida, no documento de Santo Domingo, no documento de Puebla e de Medellín, que a gente coloca na doutrina social da igreja, principalmente quando a gente fala da doutrina social na América Latina. Mas eles não estão inseridos no rol daqueles documentos específicos, que são formulados todos somente pela doutrina social. Então, se você pega a Pacem in Terris, se você pega a Mater et Magistra, a Labora Exerce, né? Populorum Progresso, e aí por diante. São documentos específicos para uma questão específica social. Já a alegria do Evangelho, ela é bem ampla, e ela vem numa visão de repensar o nosso cristianismo católico, das nossas ações pastorais, de como a gente age, de como a gente trabalha essa evangelização, uma nova evangelização que seja enculturada e não impositiva. E aí, dentro disso, ele traz o aspecto do social, que não está desvinculado. E a CNBB
trabalhou na última formulação do documento das diretrizes da ação evangelizadora para os próximos 4 anos, os 4 pilares da caridade, os 4 pilares da evangelização, né? O pilar do pão, o pilar da palavra, o pilar da missão e o pilar da caridade. Por que que a CNBB vai fazer isso? Só abrindo um parênteses. Pela mesma questão. As pessoas ficam presas no pão, na palavra, que é a catequese, que é a formação, mas não se entendem mais missionários. O documento de Aparecida trazia, nós somos discípulos missionários. Uma coisa não está separada da outra. Todo batizado é discípulo missionário. Ele senta aos pés do mestre, ser discípulo é andar na sombra do mestre, mas ao mesmo tempo ele vai adiante, porque ele tem essa missão. Então, ser batizado é ser discípulo missionário. E a Evangelii Gaudium, ela tem toda essa dimensão também, como eu falo, é como se fosse um retrato, uma cópia do documento de Aparecida agora para o mundo todo, tá? E realmente, Samuel, o pessoal tende, eu também me questiono, como é possível que aqueles que se dizem, né, formados, que receberam o ministério ordenado, venham a induzir a leigos a serem contrárias ao papado de Francisco. Por quê? Porque lhes cutuca, porque lhes provoca a também agirem num processo de conversão e a repensar as suas posturas. Então é mais fácil denegrir para não ter que me modificar, né? Respondido? Sim, Mais alguma coisa? Só comentando, algum documento do Papa Francisco, então, nenhum deles é considerado estritamente DFI, né? Sim, nós vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Desculpa aí. Tranquilo, tranquilo. Mais alguma coisa, Jairo? Não, Deolane, pode ir, obrigado. Tá. E aí, então, a gente chega, Papa Francisco, eu estou trazendo isso aqui porque é importantíssimo para a gente entender. O discurso do Papa Francisco aos participantes do Encontro Mundial dos Movimentos Populares. Então, eu ouvi já várias pessoas dizerem na igreja, não foi uma ou duas, não. Nossa, movimento popular, movimento sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, são tudo um bando de vagabundo. Isso, década de 90, década de 80, especialmente quando eu fazia parte de um movimento, havia muito essa ideia dentro da cabeça. Não sou contrária a movimento nenhum, tá? Fui da Renovação Carismática por mais de 10 anos, fui do apostolado da oração, sou licenciada, porque não dá tempo de eu estar em tudo, mas existem pessoas que interpretam erroneamente o que os movimentos nas suas origens trazem, e aí passam a se achar melhores do que os outros, como se todo o resto estivesse errado. O Papa Francisco fala assim, não, peraí, eu sempre atuei com movimentos populares e eles são uma ação do rosto caritativo de Deus, da solidariedade que nós cristãos muitas vezes deixamos a desejar. E muitos cristãos estão inseridos nos movimentos sociais, muitos. E lá nós vivemos uma verdadeira irmandade com aqueles que também não são cristãos, com aqueles que são cristãos de outras denominações, porque somos todos irmãos, que é o que nós vamos chegar, né? Esse nosso encontro responde a um anseio muito concreto, algo que qualquer pai, qualquer mãe, quer para os próprios filhos. Um anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje vemos com tristeza cada vez mais distante da maioria das pessoas. Terra, casa, teto e trabalho. É estranho, mas se falo e disto para alguns, o Papa é comunista. Não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. Terra, casa, teto e trabalho, aquilo pelo que lutais, são direitos sagrados. Exigi-lo não é estranho, é a doutrina social da Igreja. Medito sobre cada um deles, porque os escolhestes como palavra de ordem para este encontro. Frisem bem isso, hein? Aí,
o documento do Papa Francisco que entra para a doutrina social da Igreja, a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas. Tem 246 parágrafos divididos em 6 capítulos e acrescenta um novo contributo à doutrina social da Igreja, que até então era lembrado, mas não num documento único só para isso. É o cuidado com a criação, é o respeito para com a natureza. Hoje vi com certa tristeza, muita angústia, que já tem Guarujá aprova e o prefeito, né, a Câmara aprova e o prefeito sancionou uma lei que autoriza cursos para tiro, mas para caça, e libera a caça esportiva. Não é bom matar? Matar os bichos, matar simplesmente para dizer, olha como eu sou poderoso, atirei, acertei. Hoje a gente tem trabalhado tanto, pelo menos no meu período como catequista, a gente já trabalhava nas crianças o não usar estilingue para matar passarinho, para matar as pombas, para sair por aí destruindo, né? E aí, prefeitos que estão me fazendo isso, e nós assistindo. Por quê? Porque o grande legislativo, que seria o Congresso, para fazer de uma vez por toda lei que não permitisse isso em hipótese alguma, então aí a lei municipal não teria essa prerrogativa, também são a favor disso. Também são a favor do desmatamento, da invasão das terras dos povos originários, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, ao garimpo, a destruição, e aí por vai, né? E aí o Papa vai dizer, nós precisamos profeticamente nos inserirmos na defesa das questões ambientais, ecológicas. É um texto articulado muito específico em vários aspectos, que cita documentos de muitas conferências episcopais, incluindo a portuguesa. E aí o capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica, a tecnologia, a criatividade e poder, a globalização do paradigma tecnocrático, a técnica vem para preservarmos mais, para aprendermos como preservar e proteger a natureza e não para destruí-la. A globalização do paradigma, né? A crise do antropocentrismo moderno e suas consequências, relativismo prático, a necessidade de defender o trabalho, a inovação biológica a partir da pesquisa. O capítulo 4, uma ecologia integral, uma ecologia que seja ambiental, econômica e social, uma ecologia cultural, respeitar as culturas locais, isso também é ecologia, a ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum e a justiça intergeneracional, quem gerencia, quem está no comando, e também entre gerações, como se respeitam, como se convive o novo com o antepassado, que não está morto, mas que é cultura, que é história, que é fundamento, porque se é só o novo, então vamos esquecer a igreja esses 2000 anos, vamos aguardar os evangelhos, vamos guardar o Primeiro Testamento, porque são muito antigos. Nós temos 2000 anos de tradição da nossa fé e muitos cristãos dizendo, não, tem que viver só hoje, só hoje. Não, tem que enculturar. Ecologia integral, que enculture toda o passado, o presente, em perspectiva de um futuro melhor para todos. O capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação, o diálogo sobre o meio ambiente na política internacional, o diálogo para novas políticas nacionais e locais. Veja que o Papa Francisco, em todos os seus documentos, ele não deixa de falar da política, gente. Ele vai insistir que a política tem que ser um instrumento do qual nós nos apossamos para que desenvolvamos a justiça social, a dignidade humana,
os direitos humanos e assim por diante. Diálogo e transparência nos processos, política e economia em diálogo para a plenitude humana e não do poder aquisitivo somente. As religiões no diálogo com as ciências e não para o capital, né? A educação e espiritualidade ecológica, o capítulo 6. Apontar para outro estilo de vida. Educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente. Conversão ecológica. Alegria e paz. Amor civil e político. Os sinais sacramentais e o descanso celebrativo. A trindade é a relação entre as criaturas. Quem adora realmente a Deus respeita o que foi criado por ele. A rainha de toda a criação, muita devoção a Nossa Senhora. Eu também atuo muito na Mariologia, mas que é desvinculada do que realmente foi Maria, de quem foi e é Maria, discípula primeira de Jesus Cristo, que seguiu e viveu os ensinamentos do próprio Filho, testemunhando esses ensinamentos no cuidado de todos, da criação e de toda a humanidade, daqueles com quem ela conviveu. E para aqueles que acreditam nas aparições, todas as suas mensagens propõem que nós olhemos para o outro com solidariedade, com cuidado e com respeito. Para além do sol, ou toda a criação, é um T que está faltando aqui, e, por fim, para além do sol. E aí, dito isso, nós chegamos, ele tem outros documentos, quem viveu o ano da misericórdia tem as duas bulas, a bula que misericórdia et mísera, né? E vultus da misericórdia, né? O rosto da misericórdia, que vão dizer dos princípios dentro dele também da questão social, mas também não são documentos sociais puramente, como a Laudato Si, mas que também trazem uma mensagem. Só que eu achei melhor não entrar pelo nosso tempo. Mas são bem fininhos, vocês podem baixar lá, tanto aqui abre o ano da misericórdia, misericórdia vultus, quanto aqui encerra misericórdia et mísera, que é ter a misericórdia sempre, né, uma quanto a outra. Então, que a gente percebe, inclusive, que ele coloca ele traz a questão das obras de misericórdia, e as obras de misericórdia corporais, e ele insiste nelas, que é dar de comer, dar de beber, vestir, visitar o nu, o preso, acolher o estrangeiro, né? Não é simplesmente só, eu tenho misericórdia. Não, ela tem que ser obras, ela tem que ser prática. E aí as obras de misericórdia espirituais, que é o aconselhamento, o orar pelos outros, o se colocar à escuta, o ensinar, o testemunhar a fé. E por fim ele vai acrescentar que as obras de misericórdia, quem conhece, são 7. 7 corporais e 7 espirituais. Ele termina acrescentando mais 2 obras de misericórdia. 2 obras de misericórdia. A espiritual, que é a 8ª, louvar a Deus pela criação, reconhecer a presença de Deus na criação. E a outra é cuidado com a criação. Veja que ele aproveita o ano da misericórdia para estimular-nos mais ainda a viver a Laudato Si, a viver este último documento da doutrina social até então, e a se inserir nesse contexto de não louvar a Deus somente no templo, mas em toda a sua obra, como fez São Francisco de Assis, e é por isso também que ele traz e escolheu o nome de Francisco para o seu papado, e aí também de nos colocarmos a serviço da criação. Por exemplo, é obra de misericórdia reciclar, diminuir a produção de lixo.
maioria dos cristãos católicos não reciclam, não tem essa consciência, ou porque, não sei, não ouviram o padre quando falou, porque o padre também não falou, ou porque não leram os documentos, não conhecem, né? O povo brasileiro, nós temos uma característica infeliz de sermos um dos povos que menos lê, que não tem essa pegada de ler muito, de estudar, e eu ler, às vezes um documento fininho, um livrinho. Não, nós não temos a cultura da leitura. Isso precisa ser estimulado nas nossas crianças, incentivar muito. Eu já cheguei a trabalhar com as minhas filhas e falar assim, olha, dou tanto para aquela que lê um livro no mês, e todo mês elas lerem um livro, para elas irem se apaixonando pela leitura. Então, como a gente trabalha os nossos filhos, as nossas juventudes, as nossas crianças, para que a gente quebre esse paradigma do não ler que nós temos aqui na nossa nação, né? É mais fácil compartilhar WhatsApp e às vezes muitas mensagens que são fake news. Eu até já recebi algumas e eu olhava assim, na pressa, compartilhava, depois falava assim, não, deixa eu conferir, é fake news. Já ia para todo mundo, gente, isso aqui é fake, isso aqui é fake. Hoje, tudo que eu recebo, eu vou conferir primeiro, se é fake. Se for fake, já chego para a pessoa, olha, o que você me mandou é fake. E veja aí a consciência da pessoa. Agora, se não eu vou, não sei de quem recebi, né? Aí eu vou pegar e vou simplesmente excluir, não vou tocar para frente. Pelo menos isso, né? Então, a Fratelli Tutti, e eu só para mostrar para vocês, então tá aqui a alegria do Evangelho, a Laudato Si, e aí agora a gente vai para a Fratelli Tutti, que a gente trabalhou, né? Eu já apresentei ela para vocês ontem, mas agora nós vamos vê-la. No ponto 6, ele vai colocar assim, entrego esta encíclica social. Então ele diz claramente, não é só mais a Laudato Si, não. A Fratelli Tutti é o último documento da doutrina social a partir de agora. Como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de agir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras, embora tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem. Procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Por que pessoas de boa vontade? Porque a pessoa, quando tem má vontade, você não consegue dialogar. Então, aí o Papa vai dizer, ama, mas deixa a pessoa seguir o seu percurso até que ela queira o diálogo, em que o diálogo seja possível. Ele não está dizendo para a gente ir lá, né, de uma pessoa armada me chamando na rua para me matar, eu saio de peito aberto, não, eu te amo, meu irmão, vamos conversar, eu estou pedindo para morrer, né? Nessa hora, melhor eu ficar fechado dentro de casa, se for necessário para que ele não invada a minha casa, acionar a segurança pública, mas não com ódio da pessoa, com respeito a si próprio. A primeira vida que a gente tem que defender é a nossa. E às vezes a gente se expõe demais, e aí vem também as enfermidades, principalmente as doenças emocionais tão gritantes no nosso tempo, e aí a gente tem que aprender também esse cuidado, e o Papa nos fala disso. Mas não trazer o ódio, o rancor contra as pessoas, né? E aí, então, a gente vai refletindo nela. Eu não vou entrar na Fratelli Tutti toda, porque não daria tempo, eu fiz essa apanhada de quem é Francisco, e a gente vai agora refletir um pouquinho, principalmente pela dimensão da melhor política que ele coloca na Fratelli Tutti. Ele divide a Fratelli Tutti em, primeiro capítulo, As Sombras de um Mundo Fechado. No capítulo 2, Um Estranho no Caminho. No capítulo 3,
pensar e gerar um mundo aberto. No capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. No capítulo 5, a melhor política. Depois ele termina com outros capítulos que eu vou inserir, o 4, o 6, o 7 e o 8, tá bom? Aí no capítulo 1, as sombras de um mundo fechado, os sonhos desfeitos em pedaços. Quantos sonhos nós formulamos? Quantas vezes nós votamos acreditando no projeto daquela pessoa, achando que ela vai cumpri-lo, com esperanças e nos sentimos traídos? Quantas vezes nós mesmos criamos expectativas de um mundo, de uma realidade, e quando a gente olha e não condiz com aquilo que nós imaginávamos, nós nos sentimos frustrados. Então, são sonhos que são desfeitos em pedaços. O fim da consciência histórica. Francisco vai chamar a atenção que parece que nós não temos memória. Parece que nós esquecemos tudo. Então, assim, imagina, aqui todo mundo vive bem no Brasil. Como vive bem? Como nasceram as nossas favelas? Como foi a libertação da escravidão ou a abolição da escravatura aqui no Brasil? Como foi que aconteceu com os nossos povos originários daqui, os aborígenes, que a gente chama de indígenas? Como se deu esse processo todo? Muitos de nós esquecemos. Pensar que os nossos colonizadores, e muitos de nós somos descendentes desses colonizadores, eu me sinto muito agraciada e feliz por ser uma junção de várias etnias e raças, negra, branca, vermelha, mas ao mesmo tempo das etnias a tupi, a afro, a brasileira, na verdade, nem tão afro-brasileira, porque era um africano mesmo, meu tetravô, um negro alforriado, italiana, espanhola, portuguesa. Mas alguns têm só uma origem racial e etníaca. Mas mesmo assim, nós somos irmãos. Erraram no passado, a gente reconhece. Lembra de quando São João Paulo II pede perdão por todos os males que a igreja cometeu nas cruzadas e também na Inquisição. Teve gente que se escandalizou com São João Paulo II e outros nem sabem que ele fez isso. Mas reconhecer os erros do passado de quem cometeu erros. Memorar a história não para acusar, mas para dizer estamos para fazer diferente. Sem um projeto para todos. Os projetos políticos parece que são para pequenos grupos, privilegiados, como a gente já viu. O descarte mundial, o não cuidado com a criação, joga ali. Outro dia eu fui levar minha neta, eu levo minha neta à escolinha todos os dias de manhã, porque minha filha entra mais cedo no trabalho, na academia. E eu subindo com ela no colo, né? Porque ela estava meio dormindo ainda, muito cedo. E aí eu vi uma moça que já tinha deixado o seu e voltava. Ela estava tomando o restinho do Yakult que o menino tinha deixado. Sabe o que ela fez com o copinho? Amassou e jogou no chão na rua da creche. Isso é comum, infelizmente, em muitos dos nossos povos, do povo brasileiro, de não ter esse carinho, esse cuidado. Direitos humanos não suficientemente universais, direitos de alguns, quem tem mais pode mais, conflito e medo, globalização e progresso sem rumo comum, as pandemias e outros flagelos da história,
sem dignidade humana nas fronteiras, a ilusão da comunicação, e aí ele vai falar das fake news, a agressividade despudorada, ao ponto de entrar na festa de aniversário que você nem foi convidado, armado, e assassinar o aniversariante que nasce e morre no mesmo dia. E aí a gente vai dizer, morreu porque era vontade de Deus. Será? Então Deus manipula o nosso livre-arbítrio, nós não somos livres para tomarmos decisões? Informação sem sabedoria, muitos se colocam a ensinar, mas nem tem o conhecimento. E aí você fala, você tem certeza do que você está argumentando? Onde você se fundamentou? Onde você buscou? Que denigrem os outros sem conhecer. É comunista, socialista, nem conhecer o socialismo, o comunismo. É marxista, vai para o inferno. Quem estuda sociologia, estuda Karl Marx, um dos pais da sociologia. E a igreja tem esse reconhecimento, quem é cientista, quem estuda, quem aprofunda, tem esse conhecimento. Mesmo quem faz teologia, estuda sociologia. Sujeição e autodepreciação. Se sujeitar, é o que a gente tem para hoje. Vamos fazer o quê, né? Não é vamos fazer o quê, não. O político foi eleito, ele está fazendo errado, a gente vai para cima. Com respeito, sim, mas se apreciar, se valorizar e valorizar os nossos. O que você está fazendo não é certo. Isso os movimentos sociais fazem, né? E ele termina esse primeiro capítulo com tenham esperança. Tudo muda. E aqui eu lembro muito de Ernest Bloch, sobre o princípio da esperança. São 3 volumes de quase 1.600 páginas, mas vale a pena ler, quem quiser. O princípio esperança, nós nascemos da esperança. O ato de gritar ao nascer é a dor? Sim, mas a dor que se transforma em esperança. E dali por diante eu aprendo que chorando, se a mamãe não vem logo para me dar de mamar, eu choro e o mamá chega. Então, às vezes, o grito desesperado da pessoa é um choro para quem precisa ser amamentado. É um ato de esperança. E aí a gente lembra de Paulo Freire, esperançar sempre, né? O capítulo 2, um estranho no caminho, eu não vou entrar na reflexão, mas já deu para perceber aqui que se trata do estranho que está no meu caminho e eu, como bom samaritano, vou acolher esse estranho. O capítulo 3, pensar e gerar um mundo aberto, irmos mais além daquilo que se oferece hoje para chegarmos ao que deseja Deus, o que Jesus Cristo, ou como muitos devotos do Sagrado Coração de Jesus, ama e deseja para a humanidade. O valor único do amor, a progressiva abertura do amor, sociedades abertas que integram a todos, que respeitam. É triste a gente ver que hoje um preconceito tão grande como já foi e a gente não consegue superar com respeito à diversidade sexual. E o Papa Francisco insistindo cada vez mais, ele insistiu na Fratelli Tutti em 2020 e ele veio em 2021 e 2022 dizendo vamos acolher os homos afetivos, vamos acolher os LGBTQI+. E a gente insiste em pegar pedra e apedrejar. Nós apedrejamos lá no passado e Jesus vai dizer quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí as mães e os pais solteiros não existiam, era só mãe solteira. Foi obra do Espírito Santo, elas não fizeram os filhos com um homem. E aí nós as apedrejávamos, se não com a pedra material, com a pedra do emocional, com a nossa inteligência, denegrindo, destruindo a dignidade daquela pessoa, aniquilando o direito de ser feliz e de viver daquela pessoa. Quantos pais enterraram filhas vivas
porque estavam grávidas e eram solteiras. E aqui eu falo da minha experiência como escrivã de polícia e de tudo que trabalhei na dimensão da dignidade da mulher. Foram 15 anos de delegacia da mulher. De muito sofrimento, de ver tanto sofrimento e negligência com referência às mulheres, de todas as idades, quantos abusos, quanta violência. Noções inadequadas de amor universal, superar o mundo de sócios. Ah, meu sócio, não, é meu irmão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ele vai retomar esse princípio, né? Amor universal que promove as pessoas, promover o bem moral, o valor da solidariedade, repropor a função social da propriedade. Papa Francisco vai insistir, não é possível que alguns acumulem propriedades e muitos morem nas ruas. E o que é que nós estamos vivendo de novo no Brasil? Insistimos no final dos anos 80, 90, 2000, já vinha insistido na década de 70, mas ainda na repressão. Mas 80, 90, 2000, já com uma autonomia e com desenvolvimento do movimento sem terra, de fazer a reforma agrária. E nós não conseguimos avançar e tirá-la do papel. Eu tenho um amigo, um diretor espiritual maravilhoso na minha vida, Padre Arno Boenzi, catarinense, mas filho de alemães, e salvatoriano, que agora está no Rio. E Padre Arno dizia, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha estava destruída, o Japão estava destruído, Itália estava destruída, a Europa estava destruída. Eu vou falar a partir da Alemanha, ele me disse. Dolaine, a primeira coisa que se fez foi uma verdadeira reforma agrária. Além de dar a terra para o pequeno produtor e não constituir latifúndios, ainda o Estado assumiu toda a manutenção. Não como aqui, que empresta o dinheiro. Se você perder a safra, você acaba perdendo a terra porque ela é hipotecada. Não. Se o intempérie fez a safra perder, o governo sustenta aqueles pequenos produtores. Essa é uma verdadeira reforma agrária. E a gente não avança no Brasil. E o Papa Francisco vai falar disso a nível mundial. Direito sem fronteiras, direito dos povos. Ele vai insistir no direito dos povos. E aí ele vai dizer no capítulo 4 que a gente tem um coração aberto ao mundo inteiro. O limite das fronteiras é só territorial, não tem que ser de fraternidade, de solidariedade. Nós temos dons recíprocos. Todos os povos, todas as culturas, todas as etnias têm dons compartilháveis. E o intercâmbio pode ser fecundo, se a gente aprender a viver na solidariedade, na verdadeira fraternidade universal. Ter uma gratuidade que acolhe, que seja local e que seja universal. O sabor do local, conhecer as próprias culturas e avançarmos para com outras culturas. O horizonte universal a partir da própria região. E aí ele vai para o capítulo 5, a melhor política. Para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessário a política melhor, a política colocada a serviço do verdadeiro bem comum, bem de todos. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. E aí ele vai falar do populismo e do liberalismo. Em nome do populismo versus o liberalismo, a gente acaba denigrindo e negligenciando muitos líderes políticos. Populista é aquele que assim, olha,
eu faço o que vocês querem. Depois que ele assume, ele faz o que o grupo econômico que o injetou, que o produziu, fechou com ele. Liberalismo, está tudo liberado. Cada um aqui, né? Meritocracia. Quem não tem é porque não soube lutar atrás, não soube fazer para conseguir, né? E o popular do populista. Então, o populismo tem o populista, mas não o popular. O popular é aquele que está inserido na realidade do povo, é aquele que caminha, que vê a realidade e que tenta estar sempre mais próximo. Valores e limites das visões liberais, o poder internacional que vem e interfere nas autonomias locais, e o Papa vai falar disso, uma caridade social e política, como a gente já comentou na aula de ontem, que a minha caridade do Laine é uma caridade que atinge poucos, mas quando eu me envolvo na dimensão política, principalmente nas políticas públicas, a gente atinge muito mais. Aí se realiza a caridade social e política. E que a política é necessária. Nós precisamos daqueles que coordenam, que governam, mas que o façam em prol do povo, em prol do todo, e não de alguns grupos econômicos. E o amor político, que é um amor de solidariedade, de fraternidade, de respeito à dignidade da pessoa, um amor que estimula os direitos humanos, amor eficaz. A atividade do amor político, como ela deve ser, quais os sacrifícios que o político é chamado a fazer, ou a dimensão política em prol do todo. O amor que integra e reúne, mais fecundidade que resultados. Ah, não, mas a gente precisa ter tanto, a gente precisa avançar nisso. Mas e o povo? Precisamos vender mais carne, então precisamos de mais pasto. Mas e a natureza? E os povos originários que moram nessas regiões? E aí vai dizer, então, numa caridade social e política. Atualmente, muitos possuem uma má noção da política. E não se pode ignorar que, frequentemente, por trás deste fato, estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. A isto vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. E, contudo, poderá o mundo funcionar sem política? O Papa nos pergunta. Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? E aí ele continua. Pelo contrário, precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Penso numa política salutar, capaz de reformar as instituições e coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, que permitam superar pressões e inércias viciosas. Não se pode pedir isto à economia, nem aceitar que ela assuma o poder real do Estado. A economia é uma ciência que caminha junto, mas a política é quem administra. Perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação, e mais ainda, num projeto comum para a humanidade presente e futura. O amor político, reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos, não são meras utopias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nesta linha torna-se um exercício alto de caridade. Um indivíduo
pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros, pode gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos. Entra no campo da caridade mais ampla, a caridade política. Avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. A caridade política expressa-se também na abertura a todos. Sobretudo, o governante é chamado a renúncias que tornem possível o encontro, procurando a convergência, pelo menos em alguns temas. Saber escutar o ponto de vista do outro, facilitando um espaço a todos. Com renúncias e paciência, um governante pode ajudar a criar aquele poliedro bom, onde todos encontram um lugar. Nisto, não resultam as negociações de tipo econômico. É algo mais. É um intercâmbio de dons a favor do bem comum. Parece uma utopia ingênua, mas não podemos renunciar a este objetivo. Vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre as pessoas, grupos e povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo ser humano, sobre quaisquer ideias, sentimentos, atividades e até pecados que possa ter. Enquanto os fanatismos, as lógicas fechadas e a fragmentação social e cultural proliferam na sociedade atual, um bom político dá o primeiro passo para que se ouçam as diferentes vozes. É verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia. Neutralizamos culturalmente. Não nos resignemos a viver fechados num fragmento da realidade. Aí o capítulo 6, ele vai concluir dizendo: precisamos de diálogo e amizade social. Um diálogo para uma nova cultura que construiremos juntos, à base de consensos, que seja um consenso e a verdade. Uma nova cultura com o encontro que é feito cultura. O prazer de reconhecer o outro. Recuperar a amabilidade. E no capítulo 7, ele vai dizer: caminhos de um novo encontro, recomeçar a partir da verdade, a arquitetura e o artesanato da paz. Ao mesmo tempo que é um projeto de um novo ambiente, de uma nova mansão, como na arquitetura, nas construções, tem que ser de forma artesanal, como um tecer de uma peça, como um bordado, como um tricô, um crochê, seja a forma desse tecido, mas artesanalmente. Precisa de um processo, de tempo, e nós não podemos desanimar, o Papa vai insistir, sobretudo com os menos favorecidos. O valor e o significado de sermos sempre abertos ao perdão, denunciarmos as injustiças, os erros, mas nunca odiarmos e nos fecharmos ao ser humano. O conflito inevitável, como trabalhar esse conflito, como conseguir conviver. As lutas legítimas, mesmo que eu tenha que lutar e a minha luta seja legítima, eu ser capaz do perdão sempre. A verdadeira superação, ter memória, superar os conflitos, os momentos difíceis, mas sempre guardar na memória os processos que fizemos. Perdão não é esquecer. É olhar para a situação e dizer: eu entendo, ela foi errada, mas eu perdoo. A guerra, e aí ele vai falar da pena de morte, a injustiça da guerra e a pena de morte. Eu trouxe aqui, e termino, mas só 3 tópicos para dizer: existem muitos cristãos católicos que comungam todos os dias e dizem:
bandido bom é bandido morto. E o Papa reformulou, e essas pessoas vão me dizer, algumas já até tive alunos que me disseram, mas está lá no catecismo da igreja que a pena de morte é aceitável. E já na formulação de 1983 até agora, recentemente, em 2019 ou 2018, não estou me recordando agora, a gente tinha lá que quando, em último caso, não for possível para impedir que aquele mal continue a ser propagado, se entende a pena de morte como último recurso. Então, vamos pensar num maníaco que sai matando, e que se ele ficar solto, ele continuar a matar. Então a gente vai com ele para a prisão. E aí pode ser até prisão perpétua. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, graças a Deus, a prisão é no máximo até, né, um tempo de 30 anos, não pode ser mais que isso, né? Mas vamos pensar à frente. Vamos pensar em países que têm prisão perpétua ou que têm a pena de morte. O catecismo já dizia, é preferível a pena de prisão perpétua do que a pena de morte. Sabe o que o Papa Francisco fez para tirar isso de uma vez por toda? E aí, por isso, ele vai colocar depois na Fratelli Tutti. Em hipótese alguma, e está lá no catecismo, no 2267, reformulado, é só baixar no Vaticano, vocês vão achar o catecismo da Igreja atualizado. Ele vai dizer, em hipótese alguma, a Igreja, o cristão, admite a pena de morte. É um recurso que nunca deve ser utilizado. Nunca. Não é com essas mesmas palavras, é uma formulação do artigo, mas eu não peguei o artigo aqui, mas vocês podem estar vendo depois, tá bom? E aí eu concluo, e ele conclui com o capítulo 8º, as religiões a serviço da fraternidade no mundo. O fundamento último, a identidade cristã, é a do amor. A religião e a violência não combinam. Como eu disse, São João Paulo II já pediu perdão pelos nossos erros com as cruzadas e a Inquisição, perseguindo povos que não fossem cristãos católicos. Papa Francisco vai dizer, somos todos irmãos. Aprendamos a conviver com a diversidade, a dialogar, a nos acolhermos naquilo que temos em comum. Somos todos humanos. E assim, Papa Francisco, ao elaborar a Fratelli Tutti, ele insiste com 2 tópicos que é importantíssimo para a gente também estar aprofundando. O Pacto Educativo Global, que traz 7 compromissos, que é colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens, ou de todos aqueles que nós temos tantos adultos que vão para as faculdades, que vão estudar, que são analfabetos e entram depois. Então, também a esses, a quem transmitir os valores e conhecimentos, mas especialmente as crianças, adolescentes e jovens que ainda estão numa fase de plena formação. Favorecer a plena participação das meninas e adolescentes na instrução. Nós ainda temos muito preconceito com o estudo das meninas no mundo e também em algumas regiões do país. Estudar mulher para quê? Para casar e cuidar de criança? E como aprendi e ouvi muito no interior de São Paulo, limpar bumbum do bebê? Para quê? Educar e educarmos-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados. Encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso na perspectiva de uma ecologia integral.
guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e apostando na utilização exclusiva de energias renováveis. São 7 tópicos que o Papa Francisco tem insistido com o Pacto Educativo Global, para que a gente assuma e multiplique. E, por fim, ele pede uma nova economia, porque a economia que está aí mata. Aqui no Brasil, ela é conhecida como a economia de Francisco e Clara, ela é traduzida desta forma. Repensar os estilos de uma economia solidária, uma economia não do adquirir e acumular, mas o da partilha. E aí, lembra que eu falei lá de 2014, dos 3 T's? Pois aqui no Brasil, rememorando esse discurso e esse projeto e essa proposta de Papa Francisco, é que nós pensamos de 2020, né? E estamos envolvidos nela, até era 2022, mas por conta da pandemia que não permitiu que nós pudéssemos avançar com a proposta da 6ª Semana Social no biênio, como a gente pensava, que na verdade é um triênio, porque é 2020 inteiro, 2021 inteiro e 2022 inteiro, esse triênio, que a gente vai avançar até 2023. Um mutirão por terra, teto e trabalho, que influencia diretamente nas nossas escolhas nas eleições majoritárias desse ano. Estarmos pensando e escolhendo os nossos representantes, seja na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado, seja na Câmara Federal e no Senado para compor o Congresso, seja na Presidência da República, aqueles que estão comprometidos com a dignidade humana, com o direito a ter terra, teto e trabalho. Aqui eu encerro, espero que a gente possa assimilar e cada vez mais nos envolvermos nessas propostas que Papa Francisco nos faz. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Dolaine, pela sua colocação de hoje, né, fazendo lembranças aqui dos documentos do queridíssimo Papa Francisco, que tem tudo a ver realmente com a nossa realidade. Lendo o Papa Francisco, vem sempre à memória o Concílio Vaticano II, né, as partes, especialmente o Fratelli Tutti me lembra muito alguns documentos do concílio. E aqui não temos nada, mas eu vou aproveitar então esse espaço, né, que você fez essa imersão nos documentos do Papa Francisco, especialmente agora, obviamente, dentro da nossa temática da Fratelli Tutti. Mas o que eu acho muito interessante quando lemos os documentos do Papa Francisco, as notas de rodapé, ele sempre se remete a ele mesmo. Né? Não sei se você consegue... São sempre textos que ele já escreveu. Quando a gente pega de outros papas, eles sempre trazem de outros documentos, de outros papas, de outros escritos, né? E na Laudato Si também, o Papa cita poesias, né? Na Fratelli Tutti ele coloca até termos que foi usado no filme do Will Wonders, de 2018, quer dizer, é muito interessante essa parte, quer dizer, ele cria coisas novas, não são como os anteriores que fazem uma releitura daquilo e põe alguma coisa deles mesmos, mas é uma grande parte disso, especialmente nos documentos da doutrina social que celebram com o 40º ano, o 30º ano e por aí vai, né? É muito interessante isso. O professor Luiz está ali, ele é da Pastoral da Comunicação, não é isso, professor? Ele deve ter gostado da última parte em que ela falou aqui do Pacto Global para a Educação, né, professor? Quiser falar alguma coisa, por favor? Realmente, eu faço a coordenação no Regional Sul da Pastoral da Educação. E estamos empenhados em todo o Estado com o Pacto Educativo Global. Nós estamos propondo que cada uma das dioceses se transforme numa aldeia educativa. Cada uma das coordenações
da Pastoral da Educação na diocese deve procurar as pessoas, as forças vivas da comunidade, desde o prefeito, os legisladores do município, os clubes sociais, as igrejas, enfim, todas as forças vivas, para que se unam em proporcionar às crianças da sua cidade uma educação que lhes permita um futuro feliz, um futuro de realizações, de realização pessoal, de realização profissional, e pessoas engajadas e comprometidas com o bem comum. Então, essa nossa proposta com relação à Pastoral da Educação aqui do Regional, ela está sendo difundida para que as dioceses assumam realmente, pelo menos na sede do município da diocese, que se transforme numa aldeia educativa, como é proposto pela ideia do Papa em relação ao Pacto Educativo Global. Nós estamos tentando fazer com que o Pacto Educativo Global seja regionalizado, seja adaptado à nossa realidade. E a realidade diocesana pode fazer com que, na diocese, o pacto seja realmente uma realidade. Então, é essa a nossa proposta principal para esse ano, uma vez que o Pacto Educativo Global está sendo motivado como uma das principais ações da Igreja em todo o mundo, com a animação que o Papa nos dá em relação a essa renovação do processo educativo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelas suas palavras e saber que temos ações aí para fazer, né? Como sempre. Ô, Vanelli, você levantou a mão? Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, que quase todos desse grupo, Regina, eles têm esse documento, né? A Fratelli Tutti foi dado a quase todos, né? Todo mundo que pertence ao CTAP, ele ganhou um exemplar dele no ano passado, né? E a segunda coisa, quando você falou ontem sobre a Previdência, né? Isso sou eu que estou falando. Em 5 anos, isso vai trazer uma miséria gigantesca para o povo. Por quê? Hoje, o que acontece hoje? Hoje, antes de 2019, né? De novembro de 2019, o aposentado, ele sustenta ele, a mulher, o neto, a filha, a nora. Então, é um pequeno investimento que ele tem como sustentar essas pessoas. Daqui 5 anos, que é o tempo que vai dar essa aposentadoria, isso vai cair a mais ou menos 50% dessas pessoas. Então, vai aumentar mais a miséria das pessoas que mais precisam desse dinheiro. Wagner, levantou a mão. Vou colocar também a sua... Seu microfone, querido. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo agora? Olha, Sim. é prazer estar aqui nesse momento com vocês. Boa noite a todos e todas. Eu sou de Tabira, Pernambuco, aqui do Pajeú, né? Uma terra de poesia, uma terra cultural. E participo, né, também aqui do Grupo Fé e Política da Diocese de Afogados da Engazeira, nosso bispo Angito Bisol. E quero dizer da importância desses encontros, né? Nós temos que fomentar mais isso nas dioceses, nas paróquias, levar esse movimento, né, para ser discutido, né? Porque a gente discute, mas eu ainda vejo uma coisa morna, umas dificuldades, né? A gente precisa fomentar isso mais, né? Eu não participo no grupo, né? Eu quero deixar o meu contato aí, que vocês mandem alguns documentos, né? O que foi a online disse que ia passar para todos, né? O que ela discutiu aí, né? Ela salvou em PDF, passa para mim, porque é bom para a gente também compartilhar com os demais, né? Muito boa a aula aí, parabéns.
Loaine, entendeu? É comum com as suas palavras e estamos juntos, né? E eu só queria fazer uma perguntinha aqui para você. O Frei Beto disse que a religião é uma faca de dois gumes, né? Serve para libertar e para oprimir. O que é que você pensa sobre isso? Obrigado e até a próxima. Posso falar, Jairo? Por favor. Por favor. Então, Fica à vamos lá. vontade. Primeiro, pelo que o Pavanelli colocou sobre a reforma da Previdência, realmente ela é muito prejudicial. Mas, assim, em 2017, 2018, como já vinham se encaminhando os processos para a próxima eleição, na verdade, desde 2016, do golpe, né? Eu dizia, olha só, a alegação para o que estão fazendo para que ela seja impeachmentada, juridicamente, é grave ao ponto do impeachment. Não é a situação do Collor e não é a situação que agora daria um impeachment. Se hoje cometeu muito mais barbáries do que a alegação do que foi usado contra a presidente Dilma. Primeiro fator. Segundo, aí a gente começa a analisar, e eu já falava para todo mundo, né? Eu conhecia a Michel Temer de várias palestras com ele e sabia a perspectiva dele. Direita e centro, nunca esquerda. Então, eu imaginava, tá, ele pende mais para o centro-direita. Como pode ser ele o vice da centro-esquerda para a esquerda? Isso não vai dar certo. Como, de fato, a gente sabia que ele participou e corroborou para isso. Segundo, terceiro, é avaliar quem vai ser a equipe que vai acompanhar o candidato, com quem ele está fazendo coligações, alianças, buscando. Eu sei que, por exemplo, hoje, olhando para Alckmin, não é dos melhores, mas também é dos piores que a gente já teve como governador. Eu digo que eu, como funcionária pública do Estado de São Paulo, que Serra e Dória conseguiram ser ao concurso, né, na governança. Tanto o Serra quanto... Eu falo isso porque com o Serra eu levei umas belas surras reivindicando melhores condições para nós policiais, numa marcha, colocando a polícia militar contra a civil, e foi muito triste o que a gente presenciou, colegas nossos que choravam cumprindo ordens militares, e nós ali falando, mas isso aqui é absurdo que está acontecendo, né? Bala de borracha, gás, e chorei muito naquele dia, por conta do gás, viu? Mas, e Dória sucateou a educação, sucateou a segurança, sucateou a saúde, sucateou tudo, e os aposentados estão todos sendo extorquidos, pagando aí uma contribuição, e a gente lutando, e estamos lá insistindo para que seja revogado esse decreto dele, e o Rodrigo Garcia, não, eu vou pensar, e vai só enrolando, e a coisa não anda, né? Então, assim, são os piores, né? Mas, de repente, a gente sabe, como diz o Papa Francisco aqui, a gente convive e a gente tem que aprender a relacionar. Então, isso é importante. Mas quando eu olho para, por exemplo, o nosso atual ministro, Paulo Guedes, e vejo esse processo histórico, vejo o que aconteceu no Chile, e quando as pessoas pararam de ter a aposentadoria, porque era o que ele queria fazer, não é totalmente o que ele conseguiu, o que ele queria fazer era acabar com toda a Previdência como ela é hoje, participativa. Então, quem está na ativa contribui e quem está aposentado recebe, mas já contribuiu também, já garantiu a aposentadoria de outros. No Chile não era assim. No Chile você faz a sua poupança. Então, quando o idoso chegava a 80, 82, 85, 70 e pouco, às vezes já acabou a poupança dele
aposentadoria. Então, ele não tem mais direito à aposentadoria. Quer dizer, quando ele não pode entrar para o mercado de trabalho mais, quando ele não tem mais condição de laborar, ele não tem aposentadoria. E aí, o que os idosos começaram desde o início dos anos 2000, tá? Aumentou drasticamente o suicídio entre idosos, porque eles não queriam ser uma carga pesada aos filhos, que tinham que criar os próprios filhos que estavam gerando, e não eles. Esta é a política de Paulo Guedes, sempre em função do mercado financeiro, do poder econômico. E aí, eu falava para todo mundo, olha quem vai ser o ministro. Já não votaria no atual pelo fato de quem ele é, de conhecer a história dele, e de saber de onde ele vem e dos pensamentos que ele tem. Um homem que diz que uma mulher é feia e não serve nem para ser estuprada, mulher nenhuma é para ser estuprada. E toda mulher tem sua beleza. Então ele já não presta. E aí vê pátria de batina, na hora da homilia ou nos avisos da sua igreja, falar, vota no Bolsonaro. E quem não vota no Bolsonaro é comunista. É um absurdo. Chegamos ao que chegamos com a reforma da Previdência. Alguns pontos só. Na reforma da Previdência anterior, nós tínhamos até 2 pensões de salário mínimo. Às vezes a mulher, uma e o filho, agora ela só pode ter uma pensão. Ela pode ter a pensão e a aposentadoria ainda? Pode. Eu sou viúva do primeiro casamento. Fiquei viúva aos 42 anos. Hoje, se eu ficasse viúva, é só por 20 anos. A minha é para ser até em que eu viva. Eu tenho a pensão e eu tenho minha aposentadoria do Estado. Mesmo que a minha aposentadoria fosse da Previdência Nacional, como é a pensão, não haveria conflito. Hoje tem. E uma das duas se reduz em 40%, em 20%, 40% e 60%. Dependendo de quanto é a outra. Então, uma eu tenho lá, a minha aposentadoria é maior. Então, a pensão, de acordo com o que é a minha aposentadoria, vai ser de 20%, 40% e 60%. Além do que, hoje, para eu receber 100%, eu tenho que, eu, viúva, ter 4 dependentes para dar 10% para cada um deles. Aí vai chegar a 100%. Mas quando cada um fizer a maioridade, 21 anos, aqueles 10% cai fora. Então, são pouquinhas coisas que eu estou trazendo aqui pelo nosso tempo, só para a gente ver como a gente retrocedeu e perdeu muito com a reforma da Previdência, gente. Foi muito. E a gente precisa se articular, se organizar, porque do mesmo jeito que teve uma reforma prejudicial, Portugal, Itália fizeram reformas para recuperar o que se tinha perdido. Então, é possível. É possível. As leis mudam. As leis podem mudar para o pior, mas com a nossa participação, com o nosso exercício da cidadania ativamente, a gente também pode mudar positivamente. E voltar a ter o que a gente havia conquistado com muito sacrifício. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, ao professor Luiz, muito bom tê-lo aqui conosco. E, assim, interessante as colocações que o senhor fez, porque eu trabalho com o Pacto, mas a nível do Estado, aí na educação, e eu não tinha essa noção de como a gente pode, na diocese, estar trabalhando essa possibilidade. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Depois a gente conversa mais sobre isso. E, Wagner, só para repuxar aqui na memória, porque a memória às vezes dá uma fragilização aqui, rememora para mim aí o que você quer que eu diga. Eu gostaria que você comentasse uma afirmação que Frei Beto fez. Ele disse que a religião é uma faca de 2 gumes. Serve para oprimir e serve para libertar. Só uma colocaçãozinha aqui minha. Você falando aí do Papa Francisco, né? Eu tenho muito medo de a gente pegar um próximo Papa aí conservador, entendeu? Que vai desmanchar todo o trabalho do Papa Francisco, entendeu? Mas pode seguir o seu raciocínio.
Esse é o receio que todos nós temos, viu, Wagner? Por isso, dobremos os joelhos também. Nós somos de fé, né, e ação, a fé e a praxe, a atividade pastoral, a atividade política, mas não podemos esquecer nossas espiritualidades, essa ligação com o transcendente e clamar que o sucessor de Francisco, assim como o sucessor de João 23 foi Paulo VI, e dois grandes santos que contribuíram muito, que o sucessor de Francisco venha na mesma linha. Então vamos ter esperança e confiar nisso, né, na ação do Espírito de Deus. E assim, realmente, a religião liberta e pode escravizar. Ela é uma faca de dois gumes. Depende da maneira como a gente a utiliza. Se a religião estiver ligada ao transcendente, ao divino, nessa comunhão, ela vai positivamente. Porque ninguém que faz experiência verdadeiramente de Jesus, da Trindade, do transcendente, estraga, mata, destrói. Ao contrário, se a gente pegar as experiências e as vidas de todos os santos, vamos pegar pelos santos católicos, nem vou entrar nos grandes nomes do hinduísmo, né? Eu sou uma fã, assim, profunda de Luther King, de Gandhi e de tantos outros nomes que eu poderia citar aqui, que não são católicos, mas que dão um testemunho dessa conexão com o transcendente e que a colocam na vida, na prática. Então, quando a religião ela é simplesmente um instrumento, um caminho que eu escolhi para essa ligação com o transcendente, mas eu consigo essa conexão, essa comunhão, eu vejo você, como diz lá o filme Avatar. Eu vejo você, eu me vejo no outro, porque no outro o transcendente também está. O divino está lá também. Agora, quando a religião ela é fundamentada só no dogmática, não que o dogma para nós cristãos católicos não seja importante, mas o dogma, como diz Afonso Murad, o irmão Afonso Murad, ele tem sentido quando ele é placa na estrada. A religião é o caminho. Os dogmas, então eu escolhi a religião católica. E aí as sinalizações desse caminho são os dogmas. São só sinais, para eu não sair da estrada. Mas o caminho é para o transcendente. Agora, quando eu sou fundamentalista, não, mas está escrito lá que, olha, um homem não vai se deitar com outro homem, porque ele deve ser apedrejado. Ah, tá. Mas também está escrito lá que você não vai comer carne de porco, porque quem come carne de porco é impuro. Está escrito lá também que nós, mulheres, não podemos sair de casa quando estamos menstruadas, porque nós somos impuras. E onde a gente sentar, ai do homem que se sentar ou de outra mulher, vai ficar impuro como a gente, durante todo o nosso período menstrual. Olha quanto fundamentalismo incompreendido, porque eram na época onde não tínhamos todo o conhecimento científico que temos hoje, onde os povos estão se formando, e a gente quer trazer isso ao pé da letra. Aí eu falo, então faz favor. E outra coisa, eu costumo dizer para os alunos, viu? Joga esse celular fora, joga o computador, venham todos a pé aqui os quilômetros da casa de vocês para onde a gente vai dar aula, porque não pode ter carro, porque lá na Bíblia não está falando de carro, não está falando de celular, não está falando de computador, não está falando de avião, não existe navio, tem barco, mas o navio, como a gente conhece hoje, que alguns fazem cruzeiros aí, não existe. Então joga tudo. Você quer viver fundamentalisticamente a Bíblia? Então você vai viver fundamentalisticamente. Lá, ao pé da letra, tudo. E ó, não vai comer carne aí à vontade. Olha, tem um modo certo de preparar, tem que ser só daquele jeito. Você tem que lavar a mão. Olha os fariseus, seus discípulos não lavam a mão, mestre. O que é? Então, vai da maneira como a gente entende a Sagrada Escritura. E hoje aí o pessoal do CEBI que está aqui, né? Meu marido faz parte também do CEBI, né, na teologia bíblica, eu sou mais na teologia social. A gente entender que
como em contexto, como a palavra é escrita, e para traduzir e interpretar para a cultura atual. E não querer viver lá no passado. Eu acho que esse foi dado. Então, assim, eu admiro demais também Frei Beto, né, as suas colocações, e concordo plenamente com ele sempre nessa colocação. É isso? Tem o Josinaldo, levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Eu gostei muito da fala, mas tem uma passagem muito boa aí para os fundamentalistas aí, se o teu olho arranca ele e joga para fora. E também tem outra imagina se os políticos fossem levar isso aí ao pé da letra, quanto tem de pessoa aleijadas. Exatamente, Josivaldo. Ia ter muito cego e muito aleijado de mão também, viu? Ia. Essa passagem. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Josinaldo. Obrigado, Lani. Muitíssimo obrigado. Somos totalmente gratidão por você, pelas suas falas, pelos chacoalhões que deu também aqui na gente, né? Que a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente lê, mas acaba a memória também às vezes falha e o movimento do dia a dia acaba deixando isso para trás também. Então, a casa é sua, você sabe disso, né? Maria Ângela, mais que ninguém, deixa as portas abertas aqui para você, nós também. E tem aqui vários elogios, você deve ter visto no bate-papo e também nos grupos lá do WhatsApp. Só para atualizar um pouquinho, as visualizações das aulas de ontem, que ficaram gravadas, estão disponíveis no YouTube. Só hoje, até agora, tivemos 86 visualizações, né? Então, a média de público presente foi aí em torno de 43, 44, ontem, hoje por aí também, mas mais que o dobro aí estão assistindo. Também a gente divulga por tudo quanto é canto, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço a confiança, o convite para estar com vocês, me coloco sempre à disposição, somos parceiros, a Escola de Fé e Política e Cidadania Dom Mauri Castanho também está sempre de portas abertas. Na última semana de julho agora, né, Maria Ângela, vamos fazer juntos uma semana social, 4 dias, vamos refletir sobre a cartilha do Cefep, aí encantar a política, e aí a Maria Ângela depois compartilha o link para vocês poderem estar participando com a gente também, aqueles que quiserem. Muito obrigado e me coloco à disposição. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Amém. Obrigada, Delaney, por esse momento. Nilda, você vai terminar com uma oração? Ou não? Quer que eu termine? Se ela não terminar, a gente faz a oração ecumênica aqui, a cristã ecumênica. É isso que eu pensei. Nossa, nós não terminamos. Foi uma oração tudo, né, Maria Ângela? Tudo foi uma oração belíssima. Sabe o que é isso? É sintonia, gente. Então vamos lá. Termina você com a oração, então, por favor. Deixa eu aqui. Posso fazer então, povo? Não tem mais nada aqui, só agradecimentos e tal. Então vamos lá. Tá na Fratelli Tutti, tá bom? Oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém.
Gente, Amém. obrigado por vocês todas e todos por Amém. participarem aqui do nosso curso. Sem vocês não aconteceria isso, né? Esse curso e essa dedicação que nós temos. Fazemos tudo com muito carinho, com muita dedicação. Obrigado pela presença. Obrigada. Para terminar, como nós fizemos a oração do São Francisco, vamos dizer, né, como ele sempre termina as alocuções dele, né, não esqueçamos de rezar por ele. Amém. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, gente. Valeu, Dolane. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigada. Boa noite. Tchau.